Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve nossa Mãe Maria Santíssima. Domingão, hoje é domingo, graças a Deus, hoje é o dia em que nós dedicamos a ficar com aqueles que amamos, ficar com a nossa família. Eu sempre falo isso aqui nos programas Madrugadas com Deus de domingo. Aí, muitas pessoas, eu ouço elas dizendo: poxa, Júlio, eu estou longe dos meus familiares. Eu moro sozinho, eu moro numa cidade longe, tenho saudade dos meus. Eu digo para você, domingo é da família. Por mais que os corpos físicos estejam distantes uns dos outros, poxa, hoje tem facilidade na comunicação. Entra em contato. Entra você em contato com os teus. Faça isso. Que seja uma mensagem no WhatsApp. Diga lá: bom dia, bom domingo, saudades, te amo. Pronto. Já essa conexão cria para ambos os lados uma força, sabe? Todos nós nascemos e convivemos em sociedade. Todos nós dependemos uns dos outros. Por mais que não percebamos, nós dependemos das vibrações uns dos outros para poder se manter. Não pense você que o ser humano ele depende apenas do alimento material para poder estar vivo. Não, nós dependemos uns dos outros. Eu vou dar um exemplo. Principalmente o nosso nascimento depende da união de um casal, não é? Não depende ali do ato sexual para que abra-se uma porta e nós reencarnemos, não é? Então, essa dependência, ela continua. A dependência agora é de vibrações, de energia. O que é energia? Um pensamento. Quando pessoas pensam muito em mim, elas estão emanando uma energia para mim. Se elas pensam mal de mim, essas energias más atingem sem dúvida. Mas quando elas pensam bem de mim, com certeza esse bem irá me ajudar. Assim acontece com a família. Quando você pensa em um dos seus familiares, você está emanando uma vibração, uma energia. Porque os espíritos que nascem num grupo familiar, eles têm maior proximidade energética, vibracional, maior conexão. Por isso a importância de você estar sempre interagindo com os teus, não importa a distância. Tenha certeza disso. Uma pessoa que está sempre lembrando de um primo, de um tio, de uma tia, de um irmão, de uma irmã, e se comunicando com eles, você está ali, gerando uma energia que vai te beneficiar. Por isso a importância de tirar o domingo para a família. Tá certo, entendi. Não, entendi sim. Você que já não tem mais parentes encarnados, olha só o que você me diz. Você que não tem parentes encarnados, tá bom. Mas e os parentes que estão no mundo espiritual vibrando por você? Não conta mais? Pelo contrário, conta sim. Pois eles, por não ter mais o corpo físico, têm uma visão maior, inclusive da sua vida, dos seus compromissos e do mundo espiritual. Aqueles que te trouxe no mundo estão vibrando para que você não se perca nesse planejamento que você mesmo fez aqui no mundo material, para viver aqui no mundo material. Então, não se preocupe por não ter mais os teus parentes encarnados. Continuam sendo os teus parentes. Eu continuo tendo amor da minha mãe e amando a minha mãe, por mais que ela há 17 anos já tenha desencarnado.
e tenho diálogos com ela. Por que não? Ah, mas isso não acontece, não pode. Quem disse que não pode? O que é o não poder, senão a falta de fazer? Aquele que diz que não pode, não é possível, é porque nunca fez. Mas a partir do momento em que faz, o impossível deixa de existir, não é? Então eu me comunico com a minha mãe, por que não? Tudo é possível àquele que crê, nos disse o Mestre dos Mestres. Bom, no domingo eu quero dedicar a você a prece da Ave Maria, que fora trazido por Amaral Ornelas. Gente, essa prece é linda, né? Pela psicografia, nada mais, nada menos do que Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Guarde em seu coração. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, sois vós a mãe das mães desvailidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Maria Santíssima, obrigado, obrigado por estar sempre criando esta liga com todos os familiares. Maria Santíssima é esta conexão, esta energia de amor que faz com que nós nos liguemos àqueles que fazem parte da nossa sociedade chamada família. Quanto melhor você viver em sociedade, maior benefício você terá desta mesma sociedade. E lembramos que a primeira sociedade a qual nos é apresentada quando reencarnamos é a família. Não é uma sociedade, não somos sócios. Dentro de uma casa, um pai, mãe e filhos associam-se para criar harmonia ali dentro, para o bem de todos. Tanto que o pai tem uma obrigação, a mãe tem outra e o filho também. Desde o seu nascimento, o filho já tem ali uma grande obrigação. Qual é que é? Criar maior amor, harmonia, porque uma criança traz esse amor para dentro do seio familiar. Olha só, mesmo um bebê já tem uma responsabilidade imensa, que é criar essa harmonia dentro do lar, onde muitos vêm visitar e falam: ai que delícia, ai que graça. Então leva essa energia de amor. Isso estrutura sim um casal, claro que estrutura.
estrutura muito a família. E aí a criança vai desenvolvendo, sai do bebê para uma criança, começa as peraltices, e os pais têm que ficarem atentos, não é? Para que a criança ali não se machuque. Esta também é uma obrigação. Olha que doido, não é? A obrigação daquela criança de fazer com que os pais eles se voltem mais ao cuidado com aquela criança. Isso faz com que eles voltem a mente para dentro de casa. Antes de ter um filho, você tem atenção com muitas outras coisas. Nasceu o filho, a sua atenção maior está de volta para o lar. A criança começa a crescer. Chega o período da adolescência. Um período difícil, onde os pais têm que redobrar a atenção e mais, aprender a lidar com essa nova geração. Nova geração que também está ensinando os pais na sua própria adequação com o tempo. Olha, os jovens têm uma obrigação, quer dizer, os adolescentes, eles também têm uma obrigação. Então, somando a família, fazendo os pais se renovarem numa visão atual. Quer dizer, atualizar a sua visão perante a vida. Por quê? Porque o jovem força isso, quer dizer, o adolescente força isso. Você tem que acompanhá-los. Você precisa acompanhar o seu filho. Como você quer que seu filho acompanhe o seu crescimento, você tem que acompanhar a ideia dele, os pensamentos dele. Então, a família é uma grande sociedade onde todos ganham. Certo? Bom, vamos passar a palavra então a Carmesita, que já vem falando disso, a jornada da evolução. Tá aí. Coincidência? Não, estamos falando da evolução, sim. Bom, a palavra é sua, minha irmã. Buenas tardes. O caminho que cada criatura trilha dentro desse estágio evolutivo é muito particular. Nós vamos distribuindo e também vamos recolhendo a sabedoria e o conhecimento. Cada oportunidade, cada reencarnação, o Espírito traz o seu conhecimento, já adquirido em outras jornadas, e também vem para aprender cada vez mais. Dentro desse cronograma espiritual, nós trazemos, quando reencarnamos, algumas situações para resolver. Por vezes, ainda incompreensível ao nosso sentimento e ao nosso pensamento. Porque muitas vezes reencarnamos com as pessoas difíceis, com as pessoas trabalhosas. E porque por vezes também somos nós essas pessoas difíceis, essas pessoas trabalhosas. Hoje, muito se fala de evolução, de transformação, mas poucos compreendem o que significa, de fato, evoluir e transformar. Eu sempre converso com os que vêm pedir a minha ajuda. Compreendam o momento que estão a viver, para que eu possa transpor uma situação, eu preciso compreendê-la. Compreender não é acomodar-se, não é acostumar-se. Compreender é entender o sentido que aquilo está me trazendo. O que eu preciso aprender, o
o que eu preciso resolver. Sempre hablamos para não perderem as oportunidades de refazer os sentimentos e os caminhos com aqueles que estão do vosso lado. Mas isso não significa que tenha que viver triste, isolados, desolados, depressivos, porque temos que resolver as coisas com as pessoas difíceis. O que nós precisamos compreender é que as situações em que vivemos diz muito mais sobre nós do que sobre o outro. Todo esse questionamento, toda essa situação quer ali nos mostrar o quão nós ainda não colocamos o nosso talento à disposição da nossa própria evolução. Muito se fala de amar, mas pouco se vive o amor. Muito se fala de prosperar, mas pouco sabe de fato o que venga a ser a prosperidade. Muitos se falam de sofrimento, mas poucos sabem de fato o que é sofrimento. Nós estamos no tempo da renovação, no tempo da transformação, e caminhamos juntos com o planeta em que estamos. Quantas coisas acontecem ao mesmo tempo, quantas situações. E nós não podemos ficar o tempo inteiro achando que somos os injustiçados, somos as pessoas perseguidas, mal amadas, somos as pessoas que não temos sorte. Todos nós trazemos algo ou muitas coisas para melhorar em nós. E quando eu melhoro, eu modifico tudo ao meu redor. Porque é através das minhas vivências que eu vou desenvolvendo o mecanismo, a sapiência e, por que não dizer, o talento para mudar o meu entorno. Desenvolver o talento de amar, desenvolver o talento para prosperar, usando as ferramentas crísticas, a amar incondicionalmente as criaturas, partindo sempre do princípio do próprio amor. Quando nós descobrimos esta chave, nós já estamos prontos para girá-la e destrancar as portas. As metáforas são ditas para reflexão, porque também estamos vivendo num mundo e num momento em que muitos, como Laninha disse acá na palestra, muitos não querem ouvir de fato o que precisam ouvir. E ainda colocam palavras na nossa boca, porque é mais fácil também dizer aquilo que entendeu, porque o outro vai ser responsável, não é? Então abram o coração para ouvir o que precisam, porque nós outros estamos para ajudar, mas de fato nada podemos fazer se quem veio pedir não consegue ouvir com o coração para assim transformar os meios em que estão. Nós ajudamos, nós somos amigos, nós levamos sempre o nosso melhor, mas a cada um no segundo as suas obras e segundo a sua vontade e o seu desejo de prosperar, de prosseguir, de melhorar e de evoluir. Deus bendiga a todos. Graças a Deus, obrigado, Carmencita, obrigado. Evolução, aprendizado, conhecimento. Quanto mais você conhece, maior é a sua capacidade de se desapegar a bens materiais
por um bem muito maior. Olha, percebemos a evolução do ser quando ele não é mais escravo das conquistas materiais. Vou dar o exemplo aqui. Eu acredito que todos que nos acompanham aqui no Madrugada com Deus conhecem Chico Xavier, certo? O que esse homem juntou de riqueza material? Me diz aí. Quais foram os bens materiais que esse homem juntou? Nenhum. Isso mostra a evolução daquele espírito. Para que juntar bens materiais? Olha aí, desencarnou em paz, levando a riqueza a qual Jesus disse que nós devemos juntar. Aquela riqueza onde ladrão não pode roubar, onde a ferrugem, a traça não pode corroer. Está aí o exemplo de Chico Xavier, um espírito evoluído que não fica se apegando a bens materiais, desesperado por ter e conquistar. Não é mesmo? Bom, Paulo de Moraes. Ainda sobre a questão já levantada na profecia de Daniel a respeito da mudança na lei, a profecia não diz que a ponta pequena, ou seja, o papado, poria de lado a lei de Deus e daria uma inteiramente diferente. Isto não seria mudar a lei de Deus, prestem atenção, mas simplesmente dar uma nova lei. Ele apenas havia de tentar mudar de modo que a lei de Deus e a lei que vem do papado fossem precisamente iguais, com exceção da mudança que o papado fez na primeira. Elas têm muitos pontos em comum, mas nenhum dos preceitos que contém em comum pode distinguir alguém como adorador de um poder de preferência ao outro. Se a lei de Deus diz não matarás e a lei do papado diz o mesmo, ninguém pode dizer pela observância desse preceito que uma pessoa pretende obedecer antes a Deus do que ao papado, ou antes ao papado do que a Deus. Mas quando se trata de um preceito que foi alterado, então aquele que observe esse preceito tal como o originalmente foi dado por Deus, distingue-se por esse mesmo fato como adorador de Deus. E aquele que o guarda tal como foi mudado, se assinala por esse fato, como um seguidor do poder que fez a sua mudança, contra a vontade de Deus. De nenhum outro modo é possível explicar isso com mais clareza. Então, nós vimos insistentemente perguntando o que é que constitui o sinal da besta. E isto fizemos para marcar bem a resposta. Esta é simplesmente esta. O sinal da besta é a mudança que a besta tentou fazer na lei de Deus. Ou haverá alguma coisa mais importante que a lei de Deus? Será que há? Mas vejamos agora que mudança foi esta. Pela lei de Deus, queremos significar a lei moral, a única no universo de obrigatoriedade imutável, perpétua. A lei de que o Webster diz, definindo o termo segundo o sentido em que é quase universalmente usado pelo cristianismo. Abre aspas. A lei moral está contida sumariamente no Decálogo, escrito pelo dedo de Deus, em 2 tábuas de pedra e entregues a Moisés, essas tábuas, no Monte Sinai. Fecha aspas. Claro que hoje sabemos que aquele Jeová, aquele Senhor Todo-Poderoso
que baixou no Sinai não era o Deus Pai, o Eterno, o Incriado, mas era Jesus, o Deus do planeta Terra, aquele que pode dizer: eu e meu Pai somos um, tanto pode quanto disse. Pois bem, foi este Jesus, que é o mesmo fundador do planeta Terra, que deu a Moisés no Sinai o Decálogo conforme está na Bíblia Sagrada. Qualquer outro que não seja rigorosamente igual a este não é o Decálogo, não é de Deus, não é de Jesus e não é de Moisés. Se o estudioso agora comparar os 10 mandamentos, tais como se encontram nos catecismos romanos, com os mandamentos tais como se encontram na Bíblia, verá nos catecismos, mas claro que nós nos referimos à parte consagrada à instrução, verá que o segundo mandamento é posto de lado. O 10º mandamento é dividido em 2 para preencher a falta do segundo, que assim foi cortado sumariamente, e conservar o número de 10 também é por isso. É por isso que o último foi dividido em 2. E o 4º mandamento, chamado terceiro na sua enumeração, ordena a observância do domingo como sendo o sábado. Prescreve que o dia seja passado em ouvir atentamente a missa, em assistir às vésperas, ler os livros morais, piedosos, etc. Aí estão, portanto, diversas variações do Decálogo que se encontra na Bíblia. Mas este já não é o Decálogo. Se alguma delas constitui mudança referida na profecia de Daniel, qual texto merece o nosso respeito? Qual merece que realmente levemos a sério este Decálogo? Meditem, pois daremos prosseguimento a este exame que se torna imprescindível, porque agora estamos no princípio do fim e Jesus está às portas, está chegando. Graças a Deus, Jesus está de volta para acabar com todas as confusões da ignorância dos homens, todas as confusões da maldade dos homens, da megalomania dos homens. Vocês sabem o que é essa palavra, né? Megalomania. Dá uma olhada aí no dicionário, para acabar também com a paranoia dos homens. Graças a Deus. Que a paz de Deus esteja com todos, agora e sempre. E aquele fraternal abraço. O propósito do programa Madrugada com Deus é somar, nunca subtrair. É somar. Você tem a sua experiência, você tem a sua visão da vida, você tem a sua religiosidade, você tem a sua crença, você tem a sua opinião. O que nós desejamos é somar. É trazer um conhecimento que venha somar aquele a qual você já adquiriu, para que haja esta evolução. Evolução é a somatória de todas as experiências possibilitadas pela vida, para que o espírito experiente ele torne-se superior. Mas aí superior a quem? Senão a ele mesmo. Eu preciso me superar. Eu preciso
ser maior do que aquele julho de ontem, maior do que aquele julho do ano passado. Gente, ano passado parece tão distante, né? Fora o quê? Há poucos dias, gente, hoje é dia 9. Quer dizer, 10 dias anterior era o ano passado. Mas eu preciso ser melhor do que aquele, eu preciso me superar. E esta superação acontece com tanta naturalidade, por quê? Porque eu não sou o mesmo. Todas as experiências somadas no ano passado, no ciclo passado, me fez o que eu sou hoje. Evolução constante em nossas vidas. Bem, amanhã estaremos de volta. Fortíssimo abraço a cada um de vocês. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.